Eu vou contar-lhes a história da minha vida. Eu era para ter nascido em dezembro, mas como a minha mãe não teve tempo para me fazer o enxoval, tive que esperar para agosto para nascer com a força do calor. Nasci sozinho porque a minha mãe tinha ido buscar um raminho de salsa a uma vizinha. Eu então desci à porteira e disse: Senhora Júlia, nasci, sou um menino, quem é que me dá de mamar? E disse a Senhora Júlia: dou eu, porque a Senhora Júlia já tinha dado de mamar a 11 meninos e a um funcionário de um banco que nem se casou com ela nem nada. Então subi a casa, a minha mãe bateu à porta, eu abri e disse: Mamã, nasci. Disse ela: pois que seja a última vez que nasces sozinho, ouviste? Já puseste pó de talco? Eu disse: já, fui buscar à cozinha. Ah, malandro, o que tu puseste foi o queijo ralado. Bem, escrevemos uma carta ao meu pai, que trabalhava como escafandrista em Évora e que já não vinha à casa há 2 anos. Mas a minha mãe foi a Évora. Bem, então desculpados. Meu pai veio a correr e disse: agora que é preciso trabalhar, porque agora somos muitos. Era eu, a minha mãe e o meu pai, 7 irmãos e um senhor de castanho que andava sempre a passear no corredor, dormia lá à cesta às vezes e a gente não conhecia. Então, como éramos muito pobrezinhos, em vez de gastarmos o dinheiro em táxis e em champanhe e nessas coisas, comprámos uma rifa a uma vizinha e na rifa saiu uma vaca. Levámos a vaca lá para casa e pusemos-lhe o nome de Matilde, que era o nome de uma tia minha que morreu com um ataque de caspa. E como não tínhamos estábulo, disse o meu pai: olha, a gente podia era pôr a vaca na varanda, sempre dava leite fresco. E diz a minha irmã Georgina: pois, porque a minha irmã Georgina gostava muito de dizer coisas. Então pusemos a vaca na varanda, mas aquilo era uma vergonha, porque ficava uma quantidade de bois parados no meio da rua a olhar para cima para as pernas da vaca. Um dia desatarrachou-se um chifre à vaca e o chifre caiu em cima de um senhor que ia passar de luta aliviado. O homem pega no chifre, subiu lá acima, bateu à porta, meu pai abriu a porta, isto é seu, meu pai, sei lá. Meu pai era muito distraído. O homem fez queixa à polícia e o meu pai foi preso, mas conseguiu fugir num domingo à tarde, não havia táxis na rua. Chegou à rua e gritou: estou livre, estou livre. O homem saltou-lhe para as costas: leve-me ao Estádio da Luz. E ele levou, mas chegou lá, não tinha carta de condução nem nada, foi preso outra vez. Como nós continuávamos a ser muito pobrezinhos, a minha mãe resolveu então abandonar-me à porta de uns marqueses. Os marqueses muito ricos, lá em casa, tinham sopa e gravatas e tudo. De manhãzinha o marquês ia a sair para o trabalho, porque o marquês trabalhava numa oficina de bate-chapa. Era um marquês proletário. O marquês perguntou-me: como é que tu te chamas, meu menino? Eu disse: como sou pobrezinho, só me chamo Zé. Disse: pois hoje para o futuro passas-te a chamar Júlio Afonso de Albuquerque Diniz de Alarcão e Silva. Mas como aquilo é um nome muito atrapalhado, muito atabalhoado e tudo, puseram a alcunha do Batata. E mandaram-me ensinar onde estão os rios e as montanhas e os países e tudo. Mas gramática.
Mas como eu não tinha paciência para aquilo, um dia fugi e arranjei então emprego numa quadrilha de ladrões. Entrava às 9, saía ao meio-dia, pegava às 2 e largava às 6. Não era mau! Conti 200 e as gratificações. Mas como eu estava muito doente, tudo que eu roubava, devolvia. Um dia fui ao médico e o médico até disse: você só pode roubar peixe cozido ou legumes. Eu não dava nada, saí e arranjei então um emprego num fotógrafo. Um fotógrafo muito bom. Nas fotografias as pessoas ficavam muito favorecidas. Por exemplo, aparecia lá um tipo muito pequenino, gordo, com um grande nariz, um tipo muito sujo. Tirava o retrato e depois na prova aparecia um engenheiro hidráulico de olhos verdes que até dava gosto de ver. Mas como eu não sei multiplicar, também tinha uma grande dificuldade de fazer fotografias 18 para 24. Um dia fui tirar o retrato a um casamento, enganei-me, em vez de pôr magnésia na máquina, pus dinamite, olha, matei o casamento todo. Bem, salvou-se o padrinho. Mas coitado, estava tão torcido, estava tão chamuscado, já nem parecia o padrinho nem nada, parecia mais a madrinha. E despediram-me. Agora andei na rua devagarinho, de vez em quando sento-me para descansar um pouco, e esta é a história da minha vida. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem óbvio.